Olá pessoal, tudo bem? Tarcísio Prado aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou trazer as atualizações para vocês de como que está a obra das kitnets aqui na Zona Sul. Eu estava aqui agora há pouco montando a pauta, né, do que eu tenho aqui para mostrar de novidade para vocês e acho que vocês vão gostar. Dá uma olhada aqui, ó. E aí? Gostaram da pauta? Eu acho que sim, né? Então me acompanhem para ver o que aconteceu desde o último episódio. Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que eu tenho para mostrar para vocês, que vocês já estão vendo aqui atrás de mim, é esse andaime, né, que a gente teve que alugar para construir o nosso pilar aqui do nosso padrão de entrada. Ó, ele tem 6 metros de altura, um pouquinho mais ainda, 6,80 metros de altura em relação ao solo. E aí ele tem mais 1,5 metro para baixo, né, de ancoragem, né. A gente teve que fazer aqui uma escavação aqui de quase 2 metros, né, para poder fazer uma sapata, enfim, a gente teve que construir essa coluna aqui. Agora você me pergunta, o que está fazendo essa coluna aqui definitiva, sendo que no último vídeo... O Tatá tinha dito pra gente que esse tipo de situação, né, da instalação do poste definitivo, é algo que demora, que leva até 7 meses, né, desde que você faz a solicitação junto à companhia de energia. E olha, eu acho que o Tatá não sabe de nada, porque no caso dele aconteceu justamente o contrário. Pois é, com a gente aconteceu justamente o contrário. A gente esperava aí um tempo médio de 7 meses, né, desde a solicitação da obra de rede até a efetivação propriamente dita, né, por parte da companhia de energia. E no final das contas, eles atenderam a nossa solicitação e fizeram a obra de rede em praticamente 3 meses. Ou seja, 4 meses antes do previsto, eles instalaram o que vocês estão vendo aqui, ó, que é o transformador, fizeram uma obra de rede aqui, vieram mais de 20 funcionários aqui da companhia de energia, fecharam a rua aqui com vários carros, vários caminhões, e ficou praticamente um dia inteiro sem energia aqui para a rua inteira, né, e as ruas adjacentes, e eles acabaram adiantando esse processo. Isso pra gente foi um problema muito sério, porque se vocês lembram no vídeo anterior, eu havia dito para vocês que depois que eles concluem a obra de rede, eles nos dão 30 dias para a gente fazer a nossa obra, para a gente construir o nosso pilar, para a gente montar o nosso centro de medição. Então a gente está fazendo essa correria agora. Eu tentei protelar o prazo, tentei argumentar com eles e no final não teve jeito, né? Como eles já instalaram, já fizeram a parte deles, agora a bronca está comigo aqui. Então a gente teve que atrasar até um pouco a nossa obra aqui, justamente para fazer algo que a gente estava prevendo fazer só daqui 120 dias, que é algo considerável, né? Porque tem todo o projeto do pilar, tem as cotações, né, de fornecedor para o centro de medição, né, que eu justamente ia deixar para fazer isso um pouco mais para frente e tive que correr porque o prazo é esse. E aí qual que é o meu medo? De não atender o prazo, né? É que eles não cobraram esse transformador da gente, né? Esse transformador teve um custo aí de 30 e poucos mil reais, que foi totalmente absorvido por eles. Então meu medo é a gente perder esse prazo, dar entrada novamente e eventualmente eles até cobrarem esse transformador da gente. Então é uma situação desagradável que a gente teve que encarar. E aí eu vou entrar agora aqui no meu empreendimento e vou falar um pouquinho para vocês desse custo, da cotação, e o quanto que vai sair isso daí pra gente. Vamos entrar aqui, como eu disse, né? Eu sempre deixo para filmar no horário do almoço da galera aqui para não atrapalhar o trabalho deles. E aí, todo mundo com fome, hein, Zé? Dois marmitas? Ah, eu vinha comer a marmita de vocês aí. Olha lá, toda a galerinha reunida aqui. Dá um salve aí pra galera do YouTube. Todo mundo aí. Então é o seguinte, como eu estava falando para vocês, né? Eu tive que adiantar esse processo de cotação, né, do nosso quadro aqui de energia. Isso foi um problema sério, porque o custo é um custo elevado. E aí já para adiantar isso daí para vocês, né, o nosso sistema aqui é um sistema trifásico, é um sistema estrela, né, trifásico, e a gente vai contar aqui com 26 quadros individuais, né. As nossas medições vão ser todas individualizadas e como eu disse, vão ser 26 quadros. E aí no processo de cotação, a gente tem que cotar
não só os quadros de energia, né, como também o quadro da chave seccionadora, todo o pilar propriamente dito, né, que a gente teve um gasto aí da obra civil, né, que foi feita. Olha aí, tá, bem-vinda. Tá bom assim, olha. Que é o que tem, né? E também um dos maiores gastos, que é o cabo de entrada. Aqui no nosso caso, pela carga que foi prevista aqui, até porque a gente já está fazendo um investimento para instalação futura de ar-condicionado, né, para não ter que fazer a reforma depois. Então aí o nosso cabo de entrada ele é de 185 milímetros, que é um cabo bastante grosso, né? O mais barato que a gente encontrou no mercado, comprando direto do distribuidor, foi aí uma faixa de R$110 o metro linear, né? Para nossa sorte, o nosso centro de medição vai ficar encostado no poste, né? No pilar que a gente teve que construir. Então a gente acaba gastando uma metragem um pouco menor, mas são 4 vias, né? Então isso acaba gerando um custo aí bastante alto, né? Porque são 3 vias das 3 fases, né? E uma 4ª via que é do neutro. Então só aí a gente gastou R$3.000 e poucos dentro desse projeto. E aí eu acabei abrindo cotações aqui, inclusive indicações de alguns colegas aí do YouTube, né? Alguns colegas que eu já visitei na série Tatá Por Aí, alguns seguidores do canal, né? Muitas pessoas, quando eu postei lá no meu Instagram, né, que eu estava começando a fazer essa pesquisa, acabaram indicando aí, que eu achei bem legal. Eu acabei cotando com 6 empresas, né? E aí foram as mais diversas cotações que vocês podem imaginar. Eu tive, por exemplo, eletricistas que cotaram somente a mão de obra da instalação. Eu tive eletricistas que cotaram a mão de obra da montagem do quadro e instalação. E aí também eu tive empresas que forneciam somente os componentes para a montagem, né? Porque são 3 etapas. A etapa de fornecimento das caixinhas, né, dos disjuntores, dos cabos e tudo mais. Aí você tem que também fazer a montagem, propriamente dita, né? E aí depois a instalação aqui, que é justamente a conexão com a rede da concessionária, né? E aí eu tive, aí somando tudo isso, eu tive propostas que foram desde R$15.000 aproximadamente, até R$25.000, R$24.000. E custos bastante elevados, né? E com essa flutuação aí também bastante grande. E aí acabei fazendo uma pesquisa, né, das empresas, pesquisa de qualidade de cabo, né? Um negócio que a gente está fazendo aqui para durar a vida inteira, né? Então assim, não dá também para a gente trabalhar com materiais de fabricantes que a gente desconhece e também com empresas que a gente não tenha referência, porque a gente sabe que principalmente o fornecimento de material elétrico, né, tem muita fraude no mercado. Às vezes você compra aí um cabo, né, de 16 milímetros, que na verdade está sendo entregue um cabo de 10. Você tem casos que você até recebe, né, um diâmetro de cabo correto, né, só que aí você vai ver, tem uma liga, né, uma mistura de cobre com alumínio, né? Então assim, tem que tomar muito cuidado, né, com esse tipo de situação, para você não comprar gato por lebre, né? Então assim, a gente teve essa variação grande que eu disse para vocês, mas depois na hora de analisar cada um dos fornecedores e fazer contato, né, com a referência, né, de alguns clientes que eu acabei ligando para saber como é que foi o atendimento, eu acabei escolhendo, né, uma empresa que não foi nem a mais barata e nem a mais cara, mas foi uma empresa que me passou mais confiança. E aí eu acabei fazendo uma negociação que vai incluir também a nossa outra obra, que é a obra da Zona Oeste, né, que daqui um tempo, alguns meses aí, a gente vai ter que lidar com a mesma situação lá também. Então a gente conseguiu fechar por R$19.000, né, o fornecimento dos nossos quadros, a montagem e a instalação. Obviamente nesse custo só não está contemplado a ligação, né, que vai ser feita posteriormente quando a obra estiver mais adiantada, né, mais para o final, que é a ligação das kitnets propriamente dito. Isso não está incluso nesse custo. Porém, nesses R$19.000, todos os componentes, tudo que a gente vai ter de gasto de quadro já está incluso. Fora isso, né, a gente gastou mais uns R$1.000 aproximadamente, um pouquinho menos, né, com a coluna, né, com a parte de ferragem, a concretagem, aluguel de andaime,
os isoladores Presbon, né, que a gente teve que comprar, enfim, todos esses componentes da obra civil que a gente teve que fazer, né, foi mais uns R$ 1.000 aproximadamente. Então já estamos falando de R$ 20.000. E fora tudo isso, né, como a gente está fazendo a obra muito antes do que eu gostaria, eu precisei também investir num sistema de segurança um pouco melhor aqui. Apesar de ser um sistema provisório, né, eu precisei instalar algumas câmeras aqui, Wi-Fi. O sistema foi iniciado. Um ponto de acesso foi estabelecido. Que são câmeras aí que a gente consegue acessar a qualquer momento, né? A gente consegue interagir, tem sirene, né? Caso ela detecte algum intruso naqueles horários pré-determinados. Você também tem toda a gravação na nuvem, né? Então ela grava no pente de memória, mas também faz um backup automático na nuvem, né? Então qualquer problema que você tenha, obviamente você consegue utilizar as câmeras. E as câmeras, todo mundo sabe que é mais uma ação preventiva do que corretiva, né? Então a pessoa vem aqui, vê que tem câmera e ela normalmente prefere ir num outro lugar que não tenha, né, nenhum aparato de segurança. Então eu tive que fazer mais esse investimento também, tivemos que adiantar, né, todos esses investimentos que estavam previstos para o futuro para poder resolver esse problema. E também, conversando com alguns colegas aqui da região, eu achei melhor também já adiantar a aquisição também de uma grade, né, que no nosso caso aqui a gente vai fazer em alumínio preto, né? Eu fiz uma cotação grande também, cotei com 6 lugares diferentes e acabei fechando com uma empresa aqui do bairro mesmo. Inclusive o proprietário da empresa mora aqui praticamente a um quarteirão aqui do nosso empreendimento. Ele tem uma loja há mais de 30 anos aqui próxima e loja de família, né, que é uma serralheria, né, que trabalha tanto com material de ferro mesmo, como em alumínio, né? E aí eu consegui por mais R$ 2.200 um fechamento em alumínio, né, deixando algumas aberturas para se fazer a leitura, e ele vai ter, como ele tem 3,5 metros de largura, né, por 1,60 m de altura, já agrupando todas as 26 caixas, né, então a gente acabou optando por fazer um sistema de correr, né, então vão ser 2 folhas grandes, né, que vão correr para você poder abrir e fechar, e a gente vai deixar fechado com um cadeado, né. Outra coisa que eu tive que me atentar também é o seguinte, é que em breve, né, eu vou precisar mandar as fotos, né, da minha instalação aqui do meu quadro já pronto, para a companhia de energia fazer a validação e vir fazer a instalação propriamente dita, que é a conexão com a rede deles, né, com o transformador que vocês viram, que fica na frente ali do nosso empreendimento. E aí qual que é o problema que eu vou ter aí? Esse cabo de entrada, ele é um cabo, como eu já disse, muito caro, né, não tem como deixar ele pendurado, né, para fora do nosso eletroduto, porque aí fica muito fácil, né? Aí fica muito fácil alguém chegar e roubar isso daí. Então eu já combinei com a empresa, né? Foi uma das condições, né, para eu fechar com eles, de que eles teriam que fazer a instalação em 2 etapas. A primeira etapa, deixar tudo pronto, e aí na segunda etapa, aí eles vão ter que retornar, e aí sim, no dia combinado, né, com a concessionária, eles vão passar esse cabo de entrada e já fazer a conexão, porque o cabo energizado, obviamente, acaba dificultando um pouco mais essa questão de furto, né? Então essa é uma situação que a gente teve que adiantar e acabou tomando muito tempo e dinheiro aqui no nosso cronograma de obras, né? A outra questão que eu havia comentado com vocês no vídeo anterior foi com relação, ainda sobre concessionárias, né? Foi com relação à Sabesp, né? Que é a empresa que fornece a água aqui pra gente, né? E eu tive uma série de dificuldades, né? Eu já sabia, né, que ia passar por isso, porque lidar com a Sabesp nunca é fácil, né? Eu tive que ir pessoalmente lá 3 vezes, né? Eles não conseguiam fazer a nossa ligação, estavam com problema de cadastro, eles não conseguiam entender exatamente o que a gente queria, e enfim, foi um problema sério. E aí depois, quando finalmente eles conseguiram fazer essa ligação, que aliás foi por intermédio de um stories, né, que eu publiquei aí no meu Instagram, onde eu mencionei a Sabesp, e para minha surpresa eles acabaram respondendo ao meu stories, e foi quando a coisa começou a andar mesmo, né? E aí quando eles fizeram aqui a ligação, eu instalei um manômetro, né, que eu vou mostrar aqui para vocês, para poder fazer a medição da pressão de água, né? Porque era justamente uma dúvida que eu tinha, se a gente ia ter pressão suficiente para poder alimentar as nossas caixas d'água de forma individual, que é o que eu queria desde o início, né? Cada kitnet ter a sua caixa já com o hidrômetro da concessionária, medições individualizadas, ou
se não ia ter jeito, eu ia precisar de um pressurizador ou até de um reservatório inferior, né, com uma bomba de recalque, para levar a água para o nosso reservatório superior, que por sua vez iria distribuir. E aí nessa situação eu precisaria ter um medidor, um hidrômetro na entrada de cada kitnet, né, virado para o corredor, para poder fazer a leitura. E infelizmente eu acho que realmente não vai ter pressão, porque como eu vou mostrar aqui para vocês na foto aqui, e já está instalado há uns 15 dias, né, a gente mede quase todos os dias e não tem alteração, a gente está falando aí de 1,2 bar, né, e se eu converter bar para MCA, que é metros de coluna d'água, vezes 10, né, então a gente está falando aí de 12 metros, então assim, ele está flutuando na verdade entre 10 e 12 metros de coluna d'água, de força, né? Então assim, como a nossa caixa d'água vai ficar um pouquinho acima de 13 metros, então a gente está muito no limite, né? Claro que a gente ainda vai tentar, né, depois que a gente subir a última laje, na prática, para ver se vai ter força, né, se vai ter pressão suficiente para chegar e alimentar as nossas caixas d'água, mas eu estou achando que o manômetro está correto, né? Então não adianta brigar muito, mas é mais uma questão de esperança mesmo, né? Porque eu gostaria muito de ter essa individualização através da concessionária mesmo. Mas eu acho que o que vai acontecer é que a gente vai ter que fazer a nossa individualização interna. Bom, e aqui como é que a gente está em termos de obra, né? Eu já falei aí das concessionárias, né? De energia e de água. Agora, em termos de obra, né? Da última vez que eu mostrei aqui para vocês, a gente havia terminado de concretar a nossa laje do primeiro pavimento, né? Então, essa é a laje do térreo, né? Que a gente já concretou ela já faz um bom tempo. Aí a gente havia terminado de concretar a laje, né, do nosso segundo pavimento, que é essa laje aqui, né? E agora a gente está fazendo a alvenaria, né, do segundo pavimento e já preparando, né, a montagem da laje do segundo pavimento, que seria a laje forro do segundo pavimento e a laje piso já do nosso terceiro pavimento, que vai ser o nosso último pavimento. E aí depois vai faltar ainda mais uma laje, que é a laje de cobertura dos lofts. Daqui a pouco eu vou lá em cima para mostrar para vocês. E aqui tem uma coisa que eu sempre quis fazer, que é o que eu vou fazer agora, que é a contagem das nossas kitnets. Vamos lá, me acompanhe. Foi dia das crianças, né, esses dias, e acho que o Tatá, pelo menos na minha casa, eu não tenho dúvidas, que é a maior criança que mora ali, né, sou eu. E eu me diverti. São 21 kitnets, praticamente já construídas em termos de alvenaria. Então agora, se vocês prestarem atenção, a gente está passando aí as vigas, né, de respaldo, e a laje nós já encomendamos hoje, né, já foi feita toda a medição, né, porque a laje você só consegue medir corretamente depois que tiver instalada aí as vigas de respaldo, né? E aí você, através do projeto, sempre você tem já uma boa ideia, óbvio, né? Mas para fabricar, o fabricante vem pessoalmente, né, para poder passar a trena, né, em tudo e fabricar tudo milimetricamente da forma como vai ser instalado, né? Então a gente está nessa fase aí. Como vocês viram, a gente já está com as escadas prontas. Tanto a escada que vai do térreo para o primeiro andar, quanto a escada que vai do primeiro andar aqui para o segundo piso, né? Que é onde eu estou agora. A gente achou melhor também fazer primeiro as escadas, né? Para questão de segurança, né? Esse negócio de ficar usando muito escadinha de madeira aí, chega num ponto que a gente fica muito preocupado, né? Então perdemos também um pouquinho de tempo com isso, mas é um investimento em segurança. Aqui
se vocês verem também, a gente se preocupou bastante com a segurança, agora que está ficando muito alto, né? Então a gente já se preocupou também em colocar essas redes de segurança, né? Colocamos esses vergalhões aí, fizemos, né, o furo aqui, colocamos vários vergalhões e esticamos, né? Esticamos aqui essa tela, né? Que acaba dando uma segurança maior para os trabalhadores aqui também, né? E com relação ao tamanho das kitnets, né? As nossas kitnets, elas têm aproximadamente 4 metros de largura por 6,5 metros de comprimento, aproximadamente, né? Então a gente está falando aí de mais ou menos 25, 26 metros quadrados. Porém, por conta do terreno não ser exatamente no esquadro, né? Então a gente na prática acabou tendo a maioria das kitnets de 26 metros quadrados, 25, 26, algumas de 28, algumas de 30 e aquelas do fundo, as kitnets do fundo, estão com 32 metros quadrados, porque lá o terreno abre, né, um pouquinho. E essas 21 kitnets que eu acabei de mostrar para vocês são a totalidade de kitnets que a gente vai ter aqui. O nosso próximo piso, que vai ser o nosso terceiro e último pavimento, ele vai concentrar os nossos lofts, né? Então serão 5 lofts que a gente vai construir. Esses lofts, eles vão ter aproximadamente 35 metros quadrados, que vão ser 25 metros quadrados de térreo e mais o mezanino, né, que vai ser feito também de concreto. A escada vai ser de concreto, vai ser de alvenaria, né? Foi tudo planejado para isso. Nada contra a madeira, nada contra a estrutura metálica, mas como a gente fez o projeto do zero e na época eu fiz um cálculo de custo, né, e usando alvenaria, usando concreto tradicional, a gente ia gastar praticamente a mesma coisa do que se fosse fazer de madeira, né? E aí a questão da durabilidade, da manutenção, aí pelo menos na época que a gente fez a análise, estávamos ainda em época de projeto, acabou valendo mais a pena para a gente. Então a gente optou por colocar no terceiro pavimento esses 5 estúdios, vão ser lofts, né? Vão ser lofts que inicialmente a gente vai rentabilizar através de Airbnb, então eles vão ser entregues totalmente montados, decorados, mobiliados, né? Eles vão ter uma vista muito boa, né? Porque a gente praticamente não tem vizinho aqui, prédio, né? Ó, se você prestar atenção, né? E ainda vamos subir mais 4,60 metros aqui, ó, além da laje, né? Então a gente vai ficar com uma altura bem bacana, né? Dando uma vista legal. Eu acho que vai dar para ver até a cabeceira do aeroporto ali. Então a gente espera, né, ter uma procura razoável no que diz respeito a Airbnb. Então a gente espera rentabilizar dessa forma, né? E aí, já falando um pouco para vocês também da questão estrutural. Eu quando fiz o desenho do prédio, né, eu já fui alertado pelos meus engenheiros de que esse terceiro pavimento geraria um custo relativamente alto de construção. Eu já fui alertado sobre isso. Foi uma decisão complicada, né, que eu tive que tomar, conversando até com os meus investidores aqui, os meus sócios, né, porque se por um lado o custo é alto, né, e eu já vou explicar os motivos, por outro, poxa, o terreno é tão caro, né, aqui em São Paulo é tudo tão difícil, né, então assim, por outro lado, às vezes compensa, né, você fazer um investimento a mais, né, um sacrifício a mais, para algo que você espera ter para a vida toda, né? Então a gente acabou tomando essa decisão. E por que o custo é mais alto? Porque a gente optou por fazer a construção em alvenaria estrutural. E a alvenaria estrutural, ela vale muito a pena, financeiramente falando, quando um pavimento é praticamente a cópia do pavimento de baixo. Então quando é tudo igualzinho, as paredes são alinhadas, a parede de baixo é a mesma de cima, poxa, vale muito a pena, né? Porque o bloco estrutural, ele é uma estrutura autoportante, né? Então você não tem os pilares, ele mesmo sustenta o prédio, né? Como vocês já sabem disso. Só que no meu último pavimento, até por uma exigência da prefeitura, por questão de altura, né? A gente precisa recuar 3 metros em relação a todos os vizinhos, né? Para não fazer muita sombra e tudo mais. Eu tenho vídeo aqui no canal onde eu explico, né, essa questão de legislação e a imposição de limite de altura a partir do perfil natural do terreno.
E passando desse limite, aí você precisa ter esse recuo adicional. Então, ao fazer o recuo adicional, aí você já não tem parede com parede, né? Porque aqui em cima, né, as paredes do corredor vão ser as mesmas, mas as paredes aqui da parte que eu vou ser obrigado a recuar 3 metros, elas não estarão mais alinhadas. E aí que vem o problema, porque aí você tem que fazer um reforço de laje bastante grande, tanto que essa é a laje onde está sendo gasto a maior quantidade de vigas, né? A gente tem aí vigas espalhadas praticamente, né, por todas as nossas paredes, que é justamente para poder sustentar essa nova estrutura que vai vir em cima e que não vai utilizar as paredes já existentes embaixo. E aí a gente fez a conta, foi uma decisão complicada, uma decisão difícil, mas a gente acabou optando por fazer esses estúdios. E por que que a gente fez o estúdio no último pavimento e não no primeiro pavimento, né, por exemplo? Porque vão ser 3 lances de escada. Então a gente imaginou que uma coisa teria que compensar a outra, né? Então vai precisar subir 3 lances de escada, mas vai ter um estúdio, né? Vai ser um pé direito duplo, um pé direito alto, vai ter bastante vidro, né? Vai ser bem envidraçado, né? Então assim, a gente acha que isso acaba justificando. E até mesmo o perfil, né? O perfil de Airbnb, eu acho que combina mais, são pessoas que não vão morar, né? Então as pessoas vão vir para passar, enfim, alguns dias, semanas, né? Então é um perfil que não é de morador. Então a questão de 3 lances de escada acaba que eu acho que não vai ser um grande problema, né? Ó, aqui é o nosso, você vê, eu estou no 2º pavimento e é praticamente a altura aqui do nosso padrão de entrada, tá vendo como ele ficou alto? Ficou bastante alto aqui, né? E aí, aproveitando para complementar com mais uma informação, nós estamos em outubro, né, de 2022. E no nosso planejamento existe a intenção de se instalar painéis solares, né, o sistema fotovoltaico, né? Como a gente gastou muito na fundação, que eu também tenho um vídeo aqui explicando isso para vocês, então a gente está agora com uma situação financeira um pouco complicada, né, para fazer o investimento fotovoltaico. E agora a gente está numa situação aí estratégica, né? Uma decisão difícil também que a gente tem que fazer. Porque, como vocês sabem, a partir de janeiro, né, de 2023, ou seja, daqui 3 meses, vai entrar em vigor uma nova lei, onde você acaba pagando um valor maior para fazer a distribuição da energia que você gera para a rede, né? Aquela energia que você gera durante o dia, para que depois você possa usufruir dos créditos, né, à noite, consumos fora do horário de energia solar, né? E aí o que acontece? Eis a decisão. A gente tem pouco tempo para tomar uma decisão, porque o benefício, né, para quem já tem o sistema instalado antes agora de janeiro de 2023, é um benefício que vai durar por mais 40 anos aí aproximadamente, né? Posso estar equivocado aí, mas enfim, algumas décadas, né, que você vai usufruir do status quo atual, onde você paga uma taxa muito reduzida, né, para fazer essa distribuição na rede. Então, assim, é uma decisão que a gente tem que fazer porque não temos o recurso, mas obviamente podemos tentar captar esse recurso, né, através de um financiamento bancário, alguma coisa, para poder usufruir disso ao longo de tantos anos, né? Então é algo também que a gente tem que tomar essa decisão e chegou o momento, né? Falta muito pouco tempo para a gente realmente decidir. Um outro problema que eu tive, que eu estou tendo, né, com a minha vizinha aqui. A gente tem vários vizinhos aqui, são 6 vizinhos que eu tenho, né? Afinal das contas eu tenho 4 vizinhos em uma lateral, eu tenho um vizinho nos fundos, né? Só aí já são 5, e um vizinho aqui do meu lado esquerdo. Eu não tive problema com vizinho nenhum, até agora recentemente. E aonde eu comecei a ter problema com a minha vizinha, tomara que ela não esteja vendo esse vídeo aqui. E se tiver, ó, mais uma vez, desculpa aí, tá? Desculpa. Vamos fazer o máximo possível aqui para minimizar os seus transtornos durante a obra. O máximo, e se puder fazer alguma coisa além, como eu já disse para a senhora, a gente vai fazer. Mas o problema é que o quintal dela acaba ficando muito abaixo aqui da gente, ó. E bem em um dos nossos postos de luz, tá vendo, ó? Pega aqui e pega um pouco do outro lado também. E o muro dela é um muro muito baixinho. É um muro que tem mais ou menos 1,80 m, é muito baixo. Os meus outros vizinhos aqui, todos têm muros bem altos, né? Então a gente não teve problema de massa caindo ali, às vezes cai um pedaço de madeira, enfim. E olha que vocês viram que a gente coloca uma rede de proteção.
tem 15 metros de rede aqui, né, que vai proteger praticamente todos os quintais dos meus vizinhos, mas o dela, como é muito aberto, né, como eu já expliquei os motivos para vocês, acaba caindo bastante coisa ali. E ela já perdeu um pouco do sol, e olha que a gente ainda tem mais 5 metros para subir aqui. Ela já é o quintal, né? Então é complicado, porque é onde ela estende a roupa, né? Eles têm criança também. Então assim, é uma situação complicada. E eu já até coloquei um dos funcionários à disposição dela para todo dia, né, tentar fazer uma eventual limpeza. O pessoal aqui toma muito cuidado, tanto que todas as lajes que a gente encheu, naquele pedacinho ali do muro dela, do quintal dela, a gente não encheu com concreto usinado. Porque o concreto usinado ele acaba jogando pela mangueira, né, pela bomba, ele acaba jogando, você não tem um controle 100%, né, do jato de concreto. Então depois a gente enche com lata, manualmente, para fazer tudo da melhor forma possível. E aí agora, conversando com o meu empreiteiro, eu acabei encomendando aqui uns madeirites, daqueles mais fininhos, né? E a gente vai fazer um tapume ali mesmo, vamos fechar. Conversei com ela hoje de manhã, ela topou, né? E a gente vai fazer um fechamento mesmo ali, com tapume, para minimizar, né? Infelizmente, eu me coloco do lado dos vizinhos, né? E a gente sabe que é sempre um transtorno mesmo. E aí a gente precisa manter aí o bom relacionamento. Ainda mais porque não é uma obra que a gente está fazendo para vender, né? Você vende e vai embora, você nunca mais vê o vizinho. Muito pelo contrário, né? A gente vai ficar aqui, se Deus quiser, por muitas décadas, né? Muitas gerações, né? Quem sabe, né? Então tem que manter sim o bom relacionamento com os vizinhos e procurar resolver todos os problemas que vão aparecendo por aí, né? E como não podia ser diferente, eu adoro tirar um sarro aqui do meu empreiteiro, o Zé, né? Porque eu tenho liberdade, né? A gente trabalha junto já há tantos anos, mais de 15 anos, né? E aí ele falou para mim que esse pilar aqui deu muito trabalho para fazer, né? Do nosso poste do padrão de entrada. E aí depois ele estava mandando um vídeo para mim justificando que tem uma partezinha pequena ali, né? Que na hora de concretar acabou estufando um pouco ali a caixaria e acabou ficando um pouquinho mais gordinho ali, sabe? Aí ele disse que parece uma cobra, né? Dá uma olhada no áudio aí. Ó, eu chumbei desse lado, reforçou, aí fui até lá em cima, ó, só chumbei. Aí eu coloquei o coxinho, ó a altura do coxinho, dá 43 de concreto, furei uns 5 ferros, ó. Com certeza já vai segurar bastante, porque é muito grande, olha. Ele barrigudou um pouquinho ali, ó, você viu lá, ó, ficou parecendo uma cobra, tá vendo? Eu me divirto com o Zé. É um figura mesmo. Tá sempre junto comigo aí nas obras, a gente chora junto, a gente dá risada junto. E sei até que... Nossa, quase caí aqui. Sei até que ele tá acompanhando todos os vídeos aí. Abração pra vocês, Zé. Muito bom ter você aqui comigo nas obras, me ajudando em tudo. E aí faltou completar a seguinte informação aí pra vocês, né? A gente perdeu 2 semanas de obra aqui, né? Desde que eu fiz o último vídeo pra vocês. Uma semana foi praticamente perdida por conta das chuvas, né? O pessoal até vinha trabalhar, mas assim, não tinha muito o que fazer. Então a gente acabou dispensando aí quase todo mundo nessa semana aí. E a outra semana foi por um motivo um pouco inusitado, né? Como vocês sabem, né? Eu estou fazendo uma conversão de patrimônio, então a gente está construindo, né, alguns empreendimentos para vender, para poder usar o recurso aqui nessa obra, né? E aí eu tive um pequeno problema nos últimos 4 sobrados, né, que a gente está construindo para vender, porque a evolução dos sobrados foi muito rápida, né? Em questão de 8 meses eles estavam 95% prontos. E a minha expectativa era que levasse até 10 meses, né, para a conclusão da obra. Só que de 95% até 99% a coisa começou a andar muito devagar, né, por questões naturais, né? Eu tenho 2 empreiteiros na verdade, só que eles estão espalhados nas obras. E você sabe que quando o empreiteiro não está junto lá no dia a dia, infelizmente a coisa não anda. E como aqui a gente está consumindo um recurso bastante significativo, né, em termos de quantidade de pessoas trabalhando, né, então acaba que na obra lá dos 4 sobrados, na finalização, a gente acabou tendo vários probleminhas. Então contratou colocação de piso na empreita, coisa que a gente nunca fez, né, porque a gente sempre tem equipe própria, né, para fazer esse tipo de serviço. Tivemos problema, os ajustes finais da parte elétrica, a parte de encanamento, a parte de pintura, enfim, a gente começou, foi 95% da obra tranquila e depois 5% ali, 4%
que começou a aparecer um monte de problema que pra gente eram problemas novos, né? Então eu precisei parar a obra aqui uma semana para levar todo mundo aqui para lá, para poder fazer os ajustes finais, né? Afinal das contas eu preciso comercializar aquelas unidades, né, para poder usar o recurso aqui, senão vai faltar dinheiro para terminar a obra aqui também. Então a gente teve esse probleminha aí. Bom, pessoal, com isso chego ao final de mais um relatório aqui da obra para vocês. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Para quem ainda não é inscrito no meu canal, por favor, o faça. Deixe os seus comentários, deixe o seu like. E você sabe que eu estou sempre interagindo, né, com todo mundo aí. Praticamente todos os comentários têm alguma resposta minha ali. E espero vê-los no próximo vídeo. Tchau!